pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Hoje a gente vai falar sobre essa nova era da inteligência artificial corporativa. Ela não é mais só feita de modelos que respondem perguntas, não, Fabi. Hoje a gente nas empresas tem agentes que executam tarefas, tomam decisões, né, impactam negócios reais no dia a dia, e com isso nasce um novo risco. Esse novo risco é quem controla a IA? Quem controla o que ela faz? E depois que ela fez? E depois que ela começou a fazer? Quem se responsabiliza? Quando a gente veio trazer o conteúdo lá do Money 2020, a gente ouviu muito essa preocupação dos executivos do mundo inteiro. Então não é uma preocupação só no Brasil, porque as IA não são nossas. A gente tem medo da IA, mas não dela gerar texto. A gente tem medo dela gerar consequência. E esse alerta de governança sem rastreabilidade, sem política clara, agentes autônomos que eles até podem criar alguns cenários imprevisíveis, gera aí agora uma ISO que as empresas têm que seguir para ter um nível de responsabilização. E será que está todo mundo pronto para essa nova era, Fabiana? Vamos descobrir, porque acho que tem caminhos, tem caminhos. E hoje a gente está aqui com o Thiago Dutra, sócio-diretor da MEF e líder técnico por trás da MEF AI Platform. Dutra, é um prazer te receber aqui no The Math. Obrigado, prazer é meu. Bom estar com vocês. A gente falou aqui da ISO, a ISO que o Marcel mencionou, que é a 42001, e eu quero que você primeiro fale um pouco, né, quais são os highlights dessa ISO, e depois conta um pouco para a gente como que a Math AI Platform ela já cobre 70% a 80% desses requisitos. Boa. O que acontece, Fabi? A ISO, como a maioria das ISOs, ela não é uma ISO técnica, né? Ela fala sobre processos e maturidade das organizações. Então, o que ela prega é que as organizações ela tratem a AI com responsabilidade, basicamente, né? E até pegando um gancho da fala do início do Marcel, ok, a gente está passando a etapa dos assistentes pessoais, né, que foi o que a gente viveu muito fortemente em 24, 23, 24, 25, começamos a pilotar os primeiros agentes e eles começaram a tomar decisões dentro das organizações, né? E o que a ISO está pregando é que as empresas precisam ter comitês que enderecem e governem esses agentes, né, que eles sejam explicáveis, que eu tenho mecanismos de auditoria para cada um deles, para as execuções que eles estão, para os seus planos de execução, que eu tenha comitês de falha e crises também, porque, né, são agentes, e aí ainda alucina, a gente ainda sabe que isso acontece. Então, esses mecanismos organizacionais mesmo, e até os sponsors e os seres humanos que vão governar as AIs, precisam estar muito bem estabelecidos. Esses são os principais elementos da ISO. Eu entrei em todas as palestras em setembro do ano passado, setembro nada, no final de outubro do ano passado, lá no Money 2020, que falava de IA em implementação em mais de um país, até porque a gente está começando a fazer isso na América Latina, então era um dos meus maiores interesses. E 100% dos casos, uma preocupação aparecia, era como é que eu vou conseguir auditar esse agente, ter uma trilha auditada, e principalmente, como é que eu consigo garantir que ele vai tomar essas ações meio que supervisionadas ou sobre uma tutela. E uma das coisas que eu percebia, é o que a ISO está vindo tratar, mas o que eu percebi em volta é que as pessoas estavam tentando convencer alguns dos executivos, principalmente na hora das perguntas, que isso era um problema real. E eu acho que nem todo mundo entendeu qual é o tamanho do problema de você ter um agente na sua empresa tomando decisões e que depois você não consegue nem sequer entender como é que elas foram tomadas. Tu consegue explicar às pessoas sobre qual risco elas estão, né? Você colocou lá o teu agente para trabalhar sozinho, sobre qual risco ela tá operando? Não, boa. Eu acho que tem uma linha muito legal que a gente pode traçar, um agente de AI, ele é um estagiário super inteligente, basicamente, né? Então, se a gente vai trazer um agente, por exemplo, para uma mesa de crédito, que vai aprovar crédito, imagina que ele vai estar movimentando contratos, dinheiros, acionando sistemas, certo? E todo mundo já teve um estagiário muito inteligente, né? Aquele menino que leu todos os livros, está preparado, super proativo, responde tudo, enfim. Primeira coisa que a gente faz quando a gente traz esses organismos para dentro da organização é criar uma trilha de controle, é criar os guardrails. Então eu vou estabelecer limites para ele, né?
por mais brilhante que ele seja, eu não vou deixar ele operar um contrato de 1 milhão, certo? Aqui eu vou colocar uma supervisão nesse loop. Então, acho que um dos principais pontos aqui, Marcel, é justamente que a gente precisa começar a entender que eles vão tomar ações, mas a gente precisa ter o cercadinho em volta deles, que vão limitar as suas atuações, né? Até que a gente gere mais confiança e maior rastreabilidade. Um outro elemento que a gente vê muito forte é trazer agentes para processos que não são ainda bem governados. Então, eu não tenho uma governança forte desse processo, e governança, a gente sempre fala, governança é uma palavra muito chata, né? A gente lembra de compliance, a gente lembra de coisas, um porre falar sobre governança. A questão é, a governança é o que vai justamente limitar o escopo de cada indivíduo dentro de uma organização. E os agentes são indivíduos. Eu tenho que tratar eles como se fossem, né, mais um ator dentro do meu processo agora. Então, se eu não tiver uma governança muito bem estabelecida, que limita o que ele pode fazer e deixa o rastro necessário, que documenta as etapas que ele está executando, eu gero risco. Porque a partir do momento que eu movimentei um contrato e eu não tenho rastreabilidade, que quem movimentou aquele contrato foi um humano, se foi um agente, se foi uma outra integração de sistema, eu não consigo ter a explicabilidade necessária. E aí o compliance puxa nosso pé. E a gente está falando assim, os grandes perigos, né? Você colocou, tá? Se você tem isso, você consegue explicar. Se você não tem todos esses checkpoints quase, né? De conduta, digamos ali, pode gerar um problema muito grande de uma tomada de decisão, porque aqui a gente está falando de agentes. Exato. Então ele pode decidir alguma coisa que vai contra uma política da empresa, ou que de repente não só contra uma política da empresa, mas inventar, como a gente escutou histórias por aí também, ou isso que você falou, uma alteração de um contrato, algo que não foi validado devidamente. São riscos muito grandes. E o que a gente percebe, voltando, né, é a ânsia de colocar mais coisas, né, a velocidade de colocar mais coisas em execução, em cenários que não estão tão maduros, gera muito mais risco. Você estava falando ali que quando fala de governança, geralmente era uma coisa mais chata. E a ISO, ela fala, a IA corporativa, ela precisa dessa política, do controle, da rastreabilidade e de accountability, né? E o accountability, na verdade, é a responsabilidade daquilo que foi gerado, né? Você ter quem é, mesmo que seja... O que você acha que fez ou talvez impulsionou mais, porque sai desse cenário de governança, essa parte chata, e vira requisito, assim, ou seja, para funcionar precisa disso. Na sua visão, as empresas, elas estão todas nessa página? Acho que não, até porque a gente viu nos últimos 2 anos muitas POCs aconteceram, a gente viu muitas notícias de assistentes e agentes que foram para o ar, que, né, viraram notícias porque tomaram decisões erradas e a gente perdeu a rastreabilidade deles, e até por questões inerentes da própria tecnologia, né? Quando a gente pensa em LLMs, elas alucinam, né? A gente já falou sobre isso mais de uma vez. Nem sempre é previsível a execução delas, as saídas delas. E também tem uma interação humana, né? É um humano, muitas vezes, interagindo com linguagem natural, com um sistema que gera conteúdos, às vezes, pouco previsíveis. Então, dá para acelerar muita coisa, né? E é muito tentador acelerar. O que acontece é que se tomou muito pouco cuidado em justamente criar os elementos de governança e sistêmicos para que não gerasse os problemas que isso gerou. O que a gente percebe também, eu acho que é uma questão, de novo, né? Processos que ainda não estão maduros e a gente traz um elemento acelerado para dentro dele. A tese do estagiário é ótimo, né? Eu tenho um processo que ainda não está muito bom e eu trago um estagiário com muita energia, ele vai gerar muitas vezes mais problemas do que soluções aqui dentro. E se eu não tiver políticas de checagem, e eu consigo aplicar essas políticas nos próprios modelos, né? De dizer, cara, ficou ambíguo para mim. Pergunta para o humano. Se o modelo não tiver certeza, eu consigo ter políticas que fazem o modelo ele sair e pedir uma checagem. A gente acabou de implementar uma solução agora que o modelo ficou um chato. Ele pergunta tudo. Porque a base de conhecimento que se passou para o modelo
não é rico o suficiente ainda, não tem a qualidade para que ele possa tomar as decisões. Então ele volta e diz, tu me pediu isso, mas eu tenho 2 caminhos para ir aqui, visto o que eu tenho de base de conhecimento. Para onde eu vou? Só que daí tem um ponto muito legal nisso, que é o fato dele não simplesmente falar, deixa eu criar aqui o que eu quero da minha cabeça e falar, deixa eu devolver para você, porque eu preciso saber que caminho que é para trilhar, né? Sim. E aí, de novo, isso vai muito daí da arquitetura de plataforma que a gente está utilizando para esses agentes. Então, o processo de arquitetar, né, o agente, como que ele vai interagir, e quais são os requisitos que ele vai ter, quais são as entradas que ele vai utilizar, quais são as bases de conhecimento que ele vai consumir, enfim, e prever que dentro dessa base eu posso ter problemas, é que é muito importante, porque aí a gente vai poder arquitetar agentes que estão nos seus guardrails, a gente consegue tentar antecipar pontos de falha. Eu acho que quando tu fala isso, tem um elemento que é um problema que as pessoas estão ouvindo e certamente já tem o pré-conceito, falei devagarzinho só para falar que sim, é conceito prévio mesmo, de que algo governado é algo chato. Né? Mas eu queria, porque no final do dia, isso vai garantir que ela não faça algo que ela não pode fazer. E eu acho muito legal, porque agora, tem 1 ou 2 semanas, eu criei com o time um roteirista de Hells. Porque a gente tá fazendo pouco Hells, né? A gente faz pouco vídeo, e aí foi por quê? Porque, poxa, a gente tá mais... Nosso costume é que escrever blog, é escrever longos artigos, é isso que a gente acaba tendo, então, pô, precisa de... Então a gente foi lá atrás, procurou quem faz bom Hells, criou teste AB baseado em alguns criadores, desenhou, tá lá montadinho. A gente demorou 1 manhã fazendo a análise, capturando, só que durante o processo, em determinado momento ele pergunta assim, tô vendo o que você quer fazer, portanto, esses são os guardrails que eu te indico. Eu em nenhum momento pensei em quais guardrails eu deveria seguir. Eu simplesmente fui lá e coloquei, aceito. Check. Quando a gente estava executando um post blog de algo que eu tinha escrito, e eu vou dizer que eu escrevi ainda de uma forma para mim mesmo, então eu posso dizer que ele não estava com um francês apurado, tá? Para bom entendedor, né? Entendedores entenderão. E aí ele bateu no guardrail de linguagem ofensiva e simplesmente ele não aceitou. Ele voltou o meu texto. Eu falei, pô, como assim? Arruma! Não deixa, eu escrevo, deixa. Aí voltei lá e falei, eu vou tirar isso aqui, vou falar, não, na entrada tu até pode aceitar, vai, mas não deixa sair de nenhum. Aí meu texto foi, e ele voltou e me devolveu um texto lindo, educado, que eu só peguei e gravei depois. Então, quando eu tô gravando e tô educado, gente, não sou eu que escrevi, tá? A gente carinhosamente chama a plataforma dentro de casa de Matilda. Então, é a Matilda que arrumou para mim o texto. Mas o ponto é, cara, foi um clique. Um clique. Então, ele avaliou o agente que estava sendo feito e falou, essas regras de governança é que casam aqui. Obviamente, você e teu time, no processo de implementação, tiveram que trabalhar para criar o que é linguagem ofensiva, o que são dados sensíveis, quais são as normas da LGPD que a gente tem que cumprir. Quando trabalha com um agente que a gente vai trabalhar para qualquer banco do sistema financeiro, quais são as regras da CVM que a gente tem que cumprir. Então, esses elementos já estão lá. Na criação do dia a dia, isso não me atrapalhou. Pelo contrário, se ele não soubesse que a saída não podia, se eu não tivesse tido essa trava lá para eu voltar, não, beleza, a entrada deixa, só para não ter que eu refazer todos os meus textos, mas você organizar a saída, provavelmente ele ia virar uma câmera de eco comigo e me devolver um texto que também tinha palavrão, que também tinha, que também tinha francês apurado, né? Então, o fato de ser fluido e governado, para mim é o que consegue fazer com que mantenha a governança no jogo. Porque senão o ser humano vai achar uma forma de fazer algo mais rápido. Porque na hora que tu precisa, não, eu preciso fazer isso agora, não dá tempo de chamar a governança. E para mim isso é uma coisa que muda muito como é o processo. Porque você fala, tem que governar primeiro. Não, a gente faz isso depois. E agora eu me responsabilizo. A gente sabe que essa frase é o começo de um problema muito grande. Né? Pode deixar que eu me responsabilizo. Sim. Eu acho que sim, Marcelo, mas eu também entendo que isso né, quando a gente criou a plataforma, a gente criou ela para que todos os assistentes e agentes nascessem by design com governança. Pelo menos a governança básica de entrada e saída
da LLM. E isso sempre foi premissa no desenho dela. Por isso, né, inclusive, ali ela já até sugere guardrails de conteúdo, que são os primeiros. Agora, quando eu estou integrando esse agente num processo, e aí eu entro né, ele vai executar um workflow de fato, e eu vou, de novo, interagir com sistemas, interagir com contratos, muitas vezes interagir com outros indivíduos da organização, porque, né, os agentes estão fazendo isso hoje. Né? Eu posso ter um agente que, em determinado momento, ele para e diz, ok, agora eu preciso mandar um Teams para o Marcel, colher essa informação, que é dele, voltar e incorporar isso no workflow. Aqui eu tenho um outro elemento que eu tenho que dar as alçadas dele também. Quando que ele sai? Até onde ele pode tomar decisões? Até onde ele pode inferir e não confirmar isso com humanos, né? E aí eu vou aplicar mais regras de negócio. E até aquelas regras bem determinísticas mesmo. Se estiver falando de um budget acima de R$150, não contrate sozinho. Manda para a Fabi e peça a aprovação dela, né? E esse tipo de desenho do processo e a governança do processo, como ele deve estar posto, é que é realmente muito importante, assim. E a gente vê as empresas, às vezes, tomando uma certa liberdade, porque é muito sedutor ter uma agente movimentando contratos de forma autônoma, sem o cuidado do guardrail, né, desses limites, ou sem se preocupar, inclusive, com a rastreabilidade disso, né? Que logs que eu vou deixar no caminho, né? Hoje na plataforma, todas as interações são logadas, porque eu vou ter rastreabilidade total, desde o que o usuário está fazendo, que impulso ele está recebendo, de quem ele está recebendo esses impulsos, né? Quem são os CPFs que estão passando essas informações ou dando os OKs para que ele siga o fluxo, até o dado que ele está consumindo para gerar aquela inferência ou tomada de decisão. Então, a gente tem uma trilha completa do que está acontecendo. Onde que a gente perde a trilha completa? Na caixa preta, que algumas LLMs ainda são. É, agora que a gente está falando, eu fico pensando, né? Não parece... Claro, é tentador você ter os agentes ali já executando. E para mim parece que tem um ponto antes, que assim, como ainda é algo muito novo, as pessoas talvez nem sabiam antes que elas deveriam se preocupar com algumas coisas. Então parece que a gente fica meio correndo, putz, isso daqui deu errado, tinha que ter prestado atenção naquele ponto ali. Ah, isso daqui, mesmo a parte, por exemplo, de linguagem ofensiva, ou seja, algum viés, ou seja, alguma decisão que ele não deveria tomar sozinho e tal, parece que assim, putz, não pensei, achei que ele não ia tomar decisão sozinho, porque ainda parece um terreno meio desconhecido. Mas aí a gente volta para a história do estagiário. Sabe aquela história assim, o estagiário fez besteira? Né? Porque possivelmente a gente não deu o guia que ele vai seguir. Né? Essa eu acho que é uma boa analogia. Gostei dessa analogia. Essa é eu ótima. Gostei. Ô, Dutra, conta, assim, na prática, como a plataforma, ela impede que um agente faça algo fora do escopo, ou, enfim, ou sem a supervisão, ou fora da política? Boa, Fabi. A gente impede, né, a gente mitiga a maioria dos riscos, na verdade, a partir de guardrails, como a gente já comentou, e uma forma muito fluida de criar e ativar esses guardrails, né, e a plataforma tem o seu próprio motor de inteligência que, como o Marcel narrou agora, fica monitorando o que o usuário está tentando criar, qual é o caso de uso que ele está tentando entender para dizer assim, olha, ativa esse guardrail aqui porque vai ser importante dentro dos que já estão pré-estabelecidos, né, ou, né, até criar novos guardrails, e a questão de ter toda a rastreabilidade, né, então, puxa, a gente não dá acesso a dados para os agentes e assistentes que não tenham catálogo adicionais de dados escritos, então, assim, tem que passar por um processo de catalogação, adicionalização, aquele dado passou por uma curadoria, as bases de conhecimento que ele está consumindo também, né, não só os dados estruturados, mas as bases de conhecimento, também tem um processo de curadoria ali dentro para garantir que aqueles documentos têm qualidade e vão gerar, né, informações mais corretas. As APIs que ele vai poder acessar passam também por um cadastro prévio. Então, assim, a gente vai cercando a criação dos assistentes e agentes, uma série de seguranças e mantendo toda a rastreabilidade, tanto do processo de criação, quanto do processo de utilização, e indicação de quando que faz sentido o humano entrar no loop, que vai mitigar a maioria dos riscos. Tem uma coisa que eu fico pensando, quando a gente começa a falar disso, que
Putz, então, sabe, não dá porque eu estou no momento de experimentação. Então tudo bem se eu errar. Mas eu acho que tudo bem se errar. Tá tudo bem. Só que quando a gente... Vamos voltar lá para a máxima da transformação digital, né? Que tinha lá o fail fast. Mas não era fail fast porque as pessoas queriam falhar rápido. As pessoas queriam aprender rápido. E eu acho que o maior problema de quando a pessoa não entende, por exemplo, rastreabilidade, é que assim, tá, vai errar, vai, ponto. Vai ter o dia que vai errar. Então você está colocando um processo na mão do agente, então você que lê nossa newsletter, de vez em quando saem uns tippings, é porque a gente está tentando deixar cada vez mais fluido, apesar de ter uma validação humana, apesar de ter um duplo check de quais notícias ela vai passar para frente, mas é a Matilda que está escrevendo. Então eu sei que às vezes vai aparecer lá uns hífen que nem sequer faz sentido. Eu não sei porque gosta de hífen, né? Tem algum momento que não faz nem sentido colocar um hífen na frase. Né? Tipo, não faz sentido, não se usa hífen antes de já dizia minha professora de português, mas ela não sabe, ela vai botando. Voltando aqui para o ponto, vai ter erro. Só que se você não tiver a rastreabilidade para entender por que teve o erro, tu não vai conseguir aprender. Então a máxima a inovação acaba gerando falha, porque você está andando rápido, mas ela gera falha para aprender. Se você não estiver trabalhando desde o começo com algo que você consiga aprender, não teve nenhuma serventia o teu processo. Você só viu que, olha só, depois de ficar treinando um módulo do GPT, do Claude, não sei o que, eu sozinho escrevendo por 6 meses, ele tá mandando muito bem. Tá bom, agora replica. Não dá. Porque tu nem sabe como refletir aqueles erros. O processo de aprendizado foi feito todo contigo. Então, não é algo replicável. Então, não parte do princípio que tu não inovou. Tu treinou um estagiário, só que agora ele nunca vai trabalhar para você. Essa é a verdade. Exato. Eu acho que justamente por isso, né, que a rastreabilidade se torna cada vez mais importante. A questão de entender também que muitas dessas tecnologias ainda são caixas pretas, né? Então, assim, a gente já está trabalhando com modelos como o GPT, os modelos do Anthropic, os Llamas, enfim. O que acontece dentro do modelo, a inferência que ele gera, é caixa preta. A gente sabe o que foi a entrada e o que foi a saída. Inclusive, né, a gente trouxe para a plataforma justamente um módulo que avalia e faz a troca de modelo quando ele para de performar, também por causa disso. A gente percebeu também, e isso é bastante relevante, porque a responsabilidade do modelo passa a ser das empresas que estão utilizando eles, né? Então, assim, se ele tomou uma decisão errada porque a gente construiu um processo que permitiu isso, a responsabilidade é nossa que construímos o processo que permite. Então, a gente não colocou justamente as camadas de segurança necessárias. E nascer by default, né, by design, desde o começo, pensando já nisso de algumas formas, é o que vai também nos possibilitar ter mais aprendizados, até que eu diga, gente, tudo bem, tá tudo certo. Ele está acertando a contratação de qualquer coisa que o budget passa de R$150. Posso aumentar, eu posso deixar ele, né, dar mais banda para ele rodar. Sabe, esse processo de ganhar confiança também passa da explicabilidade. Né? A gente não confia no que a gente não entende, no que a gente não consegue explicar. Então eu preciso começar a gerar esse tipo de elemento de confiança. Eu fiquei com uma curiosidade, quero fazer uma pergunta para vocês dois, porque a gente sabe, você mencionou, né? Ainda tem muita coisa que é essa caixa preta, né? No sentido de que ninguém acessa, só aquele player sabe o que está acontecendo, ou, Não né? sabe direito. Então, essa é a minha o dúvida. ponto. Vocês entendem que isso vai ser cada vez mais uma exigência quase que natural, orgânica, seja das empresas, ou seja, para eu ter essa tecnologia, eu vou aprovar dentro da minha empresa porque ela é transparente, porque ela entrega todas essas... É muito fácil ser uma caixa preta e depois a empresa ter que se responsabilizar por algo que mas a empresa escolheu usar a caixa preta. Não, pera. Vocês veem vocês imaginam que talvez esse seja um movimento, assim, quase uma exigência dessa transparência maior? Eu vou sair do compliance. Vou te dar um exemplo para mim que é onde fica mais fácil o pessoal entender. A gente fez um episódio tem um tempo com o Julien sobre o Sales Assistant e a gente falou de futuro, né, do que já deveria estar acontecendo hoje, possível tecnicamente acontecer hoje, e parte do processo de venda e um processo agent to agent. É o que a gente está ouvindo dos Estados Unidos falando muito, as coisas da OpenAI com a Visa, da NVIDIA com a Mastercard, o PayPal. Então, assim, é para habilitar cada vez mais o agent to agent. Quer dizer, é agente em duas pontas. Uhum. Então, vamos lá que nós vamos transacionar algo.
Então, assim, não tem um humano do teu lado, não tem um humano do meu lado. Mas vai acontecer uma relação comercial. Essa relação comercial, se ela me quebrar, importa para mim de quem é a culpa? Tem dois agentes conversando. Uhum. O meu agente que está, por exemplo, vendendo para o seu agente que está comprando, ele tem que saber as regras que ele pode Claro. seguir, que ele pode operar, que são não saia daqui, porque daqui para lá tu não tem autonomia. Não interessa de quem é a... Então, eu acho que tem um ponto que a gente pode falar por transparência e compliance, que é uma coisa que é... Eu falei no vídeo que eu fiz da Money 2020, que a marca vai voltar à exposição. A Tati Bright, ela tem um blog chamado Bright Lab, muito bom. Ela traz que, olha, quanto mais a gente tem modelos de IA, mais fácil fica criar, mais caro é validar. Então, cada vez mais a confiança é uma moeda-chave. Então, tu vai confiar naquilo que tu explica, naquilo que é mais transparente. Talvez tu prefira se relacionar com ele. Então, quando a gente sai desse cenário, a governança por imposição de lei, e nem é, nós estamos falando da ISO. Sim. E coloca agente com agente. Imagina que a falha te quebre. Interessa de quem foi o erro? Então, para mim é por isso que vai ser obrigatório. Porque não interessa de quem foi o erro, você já quebrou. Você não pode deixar que isso ocorra. Entendi. Era uma curiosidade e uma boa reflexão, porque senão parece que fica sempre uma zona muito de conforto. Muito de conforto. Olhando para os grandes players ali, eu não vou falar, só eu sei o que passa aqui dentro. Mas é que eles também não sabem, né? Tipo, a gente pega uma das teorias mais bem aceitas hoje da OpenAI sobre a alucinação é a parte das bases que tem conteúdos diversos e conteúdos que que são conflitantes. Boa palavra. Mas ela não dá certeza que é isso. Ela fala, alucina talvez por causa disso. Então, ela não dá certeza. Então, na base de vocês não tenham contradições, que é o que o Thiago trouxe aqui como... A gente faz análise, né? Antes de colocar um agente, ter uma validação de contradição. Contradição da base. Então, sempre que a gente vai imputar um novo dado para a base de dados, para a base de conhecimento, ele valida se aquele dado vai entrar em contradição com algum dado que já existe dentro daquela base. Ok, eu estou reforçando um conhecimento que já existe ou eu estou substituindo uma regra? Porque, né, eu posso ter um documento que diz para contratos A, o limite de crédito é 10 mil, o próximo documento que está entrando vai dizer, para contratos A, o limite de crédito é 20 mil. Por inferência, o modelo vai sortear um desses. É assim que o RAG funciona. Ele vai procurar, e é randômico a saída. Ele vai olhar quantos mais documentos validam essa tese. Então, se eu tiver documentos com explicações diferentes para o mesmo caso, eu já não tenho problema. E aí eu posso gerar uma alucinação autoimposta, né? Eu levei essa base. Ela tira a média e fala, é 15, pronto. Porque ela não faz isso. Poderia ela ser. não faz isso. Se a pergunta for muito específica, sim, mas na maioria dos casos ela vai simplesmente dizer ou 10 ou 20. Né? É a forma como os modelos trabalham. Nossa, e com essa, na verdade, validação de conflito, digamos assim, só aí você já consegue até saber, porque quando a gente fala de implementar IA, ou enfim, a gente está falando de um volume de dados enorme dentro de uma empresa, seja dados estruturados, a parte de base de conhecimento, muitas coisas às vezes deve ser tão antiga que as pessoas nem sabem mais que estavam lá. Né? Sim, esse é um dos problemas de governança também, né? Porque a gente volta para governança o tempo inteiro, né? Mas a gente está falando da ISO, que é que dados que eu estou expondo para os meus assistentes e agentes, né? A gente teve um caso agora numa implementação que o pessoal criou um assistente que vai ser um agente no futuro, mas por enquanto ele está assistindo usuários e deu uma base de dados gigantesca com mais de 300 tabelas. E aí foi o caso que eu comentei anteriormente que o assistente ficou um chato, porque ele começou a dizer assim, cara, tu tá me perguntando quantos de X foi vendido no país Y, mas assim, sobre qual ótica? Que tabela que eu uso? Porque eu estou encontrando isso nessas duas tabelas, a mesma informação, mas eu vi que os dados são diferentes. Tá errado isso. O que eu faço? E ele virou um grande questionamento. Um fiscal. Mas nesse caso é melhor ele ser um chato. É melhor, mas por quê? De novo, né? Na criação dele se colocou regras muito específicas para, se ele encontrasse conteúdos ambíguos nas bases de dados, ele perguntasse ao usuário. E esse é o tipo de cuidado de governança que a gente tem que ter.
Tá. Mas seria correto afirmar, porque tu trouxe agora vários exemplos, mas a gente sabe que eventos de governança, né, da parte chata, a gente falou da parte fluida e tudo mais. Mas a gente começa com uma ISO que busca mitigação de risco, então ela busca segurança. Sem ter essas políticas formalizadas. Eu posso afirmar, se você não tem essa política formalizada e está usando IA em qualquer nível na tua empresa, você não tem uma política corporativa segura, quer dizer, a sua IA não está segura, eu posso afirmar isso hoje? Sim, acho que isso é muito importante, porque se eu não tenho políticas minimamente estabelecidas e eu não tenho uma plataforma, que a maioria das empresas ainda não tem plataformas corporativas de AI, né? Cada um está fazendo seus puxadinhos da sua forma, eu tenho um nível de confiabilidade e segurança muito baixo, né? Porque quando eu começo a ter políticas bem estabelecidas, que governam, e eu começo a ter plataformas que sustentam essas políticas, aí eu consigo ter algum nível de segurança. Porque senão, a cada nova implementação, eu vou ter que me preocupar com rastreabilidade, com guardrails, com todo esse ecossistema que eu preciso ter em volta das minhas aplicações. A tua chance de falha de ter que fazer, né, todo maior. dia como se fosse a primeira vez, É muito fica maior. muito maior. E tem um outro ponto que também me parece bastante conectado a isso, se você ainda está numa empresa onde IA está sendo puxadinho de várias áreas, você provavelmente está só fazendo projetos que provavelmente não tão importantes assim, coisas pilotos, POCs que não vão evoluir, porque você não tem toda a base para garantir um rollout disso depois ou uma escala disso depois, não? Perfeito, Fabi. E eu acho que o mais preocupante não é seguro. Acho que essa é a questão mais importante, porque é muito fácil hoje eu baixar uma cópia do N8N, rodar na minha máquina localmente, conectar numa API da OpenAI, criar um servidor MCP. A gente tem ferramentas que geram isso a partir de linguagem natural, certo? Então, o usuário na máquina dele, né, com algum pouquinho de conhecimento e criatividade, ele coloca um agente para rodar que interage com SAP. Realmente perigoso, né? Então, se eu não tenho políticas de governança, de como que eu estou usando a AI dentro da organização, poxa, né, a gente está abrindo muitas brechas aqui. E não são brechas de segurança, são brechas de falhas. Eu estou falando de falha operacional, né, de executar um processo de forma errada, de movimentar um contrato, movimentar dinheiro, ou, né, movimentar pessoas de forma incorreta. Além de perder oportunidade, né? Porque você acaba fazendo coisas tão simples por causa da insegurança, daí você vai manter, sei lá, cada área testando alguma coisa muito simples e daqui a pouco... Não tem convergência. Tem uma coisa, Fabi, que eu achei interessante, que é perder a oportunidade. E tem algo que não é só perder a oportunidade porque você não tentou. Tem aquele momento também de você ter a coragem. Aí você fala assim, não, eu testei porque eu não tinha uma plataforma, eu comecei sem isso, eu vou continuar. Aí chega aquela hora e fala assim, não, então agora tu precisa escalar esse teu processo. Para isso realmente tu ganhar, tu conseguir, vai pegar a tua área e vai atender com 7 pessoas a menos uma demanda 4 vezes maior. Talvez é o que a Fabiana esteja fazendo esse ano. Talvez eu tenha usado os números da área dela, talvez. E aí tu fala, não consigo. E aí tu volta pro old school business, sabe? Não, vou precisar de mais gente, mais processos, aí com mais gente eu preciso de mais gerentes, aí eu vou piorar a cultura porque eu gero mais linhas de comunicação com mais pessoas, sabe? Porque você não tem coragem até de pegar aquilo que você já sabe que funciona e escalar, porque na hora de fazer isso em escala, você sabe que aqueles pequenos erros tu não vai conseguir. Então, tem a oportunidade até do cara que teve o primeiro passo de coragem, mas ele agora precisa... Sabe, ele experimentou algo, ele precisa pular de cabeça. Ele fala, não vou, não tô se toca. Sabe? Não tô nada protegido para fazer isso. É que tem uma questão cultural também, né, Marcelo? Assim como a gente teve uma quebra de cultura quando a gente saiu do 100% presencial por causa da pandemia, a gente foi pro 100% remoto. Teve que se recriar uma cultura de confiança. A gente está passando pelo mesmo processo agora com os agentes de AI. Certo? Porque a gente está tendo que confiar num outro organismo dentro da nossa organização, que vai tomar decisões, que vai executar ações, né?
E aí volta de novo para quase para um processo de governança de times. Eu vou ter pessoas com cargos de senioridades diferentes que vão ter alçadas diferentes aqui dentro, que vão ter mais acessos ou menos acessos. Então, essa engenharia organizacional, que agora vai ter que mudar porque a gente está incluindo um novo elemento. Então, a gente vai ter agentes de AI no nosso ecossistema. Agindo, não só criando. Tem uma coisa que eu acho muito legal, a gente a gente entrevistou para os especiais aqui o CFO do iFood. E aí ele explicando, não, todo mundo teve que aprender Python, então na hora que a gente vai para a gente, todo mundo já conhecia, por exemplo, a biblioteca de OS do Python. A biblioteca do OS do Python é aquela que usa a máquina, que faz a máquina fazer alguma coisa. Tu vai lá, né, cria uma pasta, então ela opera o teu computador. E aí foi rápido a pessoa entender. E talvez o fato de no iFood todo mundo realmente colocar a mão na massa ajude isso a acontecer. Sabe? De ter essa percepção de que, quando tu falando um agente de verdade. É ir lá e fazer algo que até hoje você precisava, né, apertar botões no teclado, arrastar o mouse. E daqui a pouco a gente vai ter o humanoide fazendo isso na fábrica. Né? Quer dizer, a gente, porque o Elon Musk já tem e a China já tem. A fábrica nem acende a luz na China. Então, eu acho que tem a gente entender que o agente, ele de verdade faz uma atividade que não era possível ser feita por ninguém que não um ser humano até agora há pouco. Então, e ela é real, ela gera algo. Sabe? Deixa eu passar a bola para você. Posso fazer uma publi? Porque o nosso amigo Dutra, que falou da volta ao home office, eu acho que essa foi a opinião mais polêmica que acabou rodando no nosso episódio especial, que é o primeiro do ano na nossa thread, mas meio que não é nosso. Então, porque ele é um crossover entre a gente, o pessoal do Growthaholics e o Gestão da Manhã Podcast. Então, quem quiser ouvir um papo cabeça com bastante gente, que a gente passa também por que o home office agora é um problema, talvez seja por preguiça dos gestores, estou dando aqui um spoiler, vai lá, volta no primeiro da thread, eu sei que tinha um monte de gente de férias, pode até ter pulado, mas volta lá no primeiro que a gente publica este ano, não é o primeiro do The Math do ano, mas é um crossover especial que está lá, que vale a pena. Fechado, meu parente, Fabiana Amaral, pode seguir. Tá bom. A gente tá falando sobre as oportunidades e, nossa, e um mar de possibilidades de você ter ali os agentes, os assistentes. A parte da Math AI Platform garantir tudo isso, que geralmente um usuário é algo novo, ele talvez não pense em todas as coisas. Então, se você tem esse ponto de partida para começar a criar os seus agentes, já sabendo que está dentro de uma plataforma, que já segue as políticas da empresa, já é respira tranquilo que dá para fazer muita coisa legal, né? Eu ia te perguntar, Dutra, se quando uma pessoa ela quer começar, vamos pensar nesse exemplo, de repente, de áreas separadas, né? Porque eu acho que tem alguns problemas que as empresas estão enfrentando. O primeiro elas estão definindo algumas políticas de uso agora, um pouco atrasadas. Então, mesmo quando a gente entrevista algumas pessoas falam, a gente usa Copilot, não, aqui a gente usa, putz, sabe que eu não sei, na minha área eu estou usando Gemini e na outra área eu soube que eles estão usando Copilot. Na hora de criar processos que são mais importantes, o que você diria que para os usuários, porque agora a gente está falando qualquer usuário de área de negócio, o que você acha que são os primeiros pontos de atenção para ele levar em consideração na hora de... Claro, tudo é muito atrativo. Vou criar um agente para resolver todos os problemas da área. Mas quais seriam os principais pontos de atenção que você fala, tá, quando você planeja isso, o que é importante levar em consideração? A primeira coisa é se o processo é maduro, né? Então, assim, se o processo não é maduro ainda, eu tenho menos conhecimento dos pontos de falha dele. Então, quando eu consigo ter uma visibilidade completa do processo, as pessoas já entendem aquele processo, já confiam nele, e elas seguem, né, um processo que de fato está maduro, eu consigo fazer uma reengenharia dele trazendo esse novo elemento, que são os agentes, para ele de uma forma muito mais inteligente. Uma outra questão que eu entendo não fique preso também ao processo as is, né, porque eu estou trazendo um novo elemento que trabalha 24/7 e tem tem mais capacidades, né? Então, assim, existe um processo de reengenharia desses processos que é muito importante. Mas,
sempre lembrando que, né, para essa reengenharia acontecer, ela parte de um processo que já era maduro, então eu já conheço muito bem ali os pontos de falha dele. Eu acho que se eu não confio no processo, não é por ali que a gente começaria. Eu vou colocar mais um elemento, já que você falou do usuário, porque normalmente esse usuário vai ser aquele usuário que ele é hard user do GPT, do Claude, do Gemini, do que for, paga com as contas Pro e Plus da vida. E aí, esse usuário, acabei aprendendo uma coisa nas últimas semanas, ele virou Pro deste jeito de trabalhar. E não estou falando que está errado. O ponto é que ele criou um treinamento, um condicionamento todo para ele. E na hora que você vai levar isso para a arquitetura corporativa, para que isso possa depois escalar, o ideal é que você consiga particionar, a depender do processo, óbvio, mas particionar em agentes mais ou menos especialistas. Mas é difícil você ter um que vá pegar o contexto todo, e até porque quando você está conversando, ele, entre muitas aspas, me desculpe aqui os filósofos, ele fica um pouco que antifrágil. Sabe aquele conceito Taleb? Que conforme a gente erra, a gente melhora. Né? Na diversidade, a gente fica mais forte. Né? Não é que a gente não quebra na diversidade. De volta mais forte. Então, a gente aprende com erro. A musculação faz crescer músculo, que inflama. Então, quando você está conversando com ele, não, você errou aqui. Então, você está o tempo inteiro dando esse feedback. Ele fica. Quando você tem um agente que está fazendo, de repente você olha só o produto final e volta, porque não é um chat. Então, a arquitetura tem que estar criada de tal forma que ele entende o erro e se conecta, ele tem que dividir. Então, esse cara que está ali hoje trabalhando muito bem com o Copilot, com qual seja o produto dele, ele vai ter que entender que ele vai ter que reaprender para levar isso para a arquitetura corporativa. Não é um caminho muito longo, porque ele já entendeu mais ou menos como funciona, mas ele vai ter que aprender diferente. São novas regras do jogo. Exato, novas regras do jogo. Novas regras do jogo. Dutra, para ficar fácil, né? Tipo, vamos lá, besteira. Eu tirando a parte do Terminator, essa parte que eu sei que tu acredita que vai ter, né? Quem não entendeu a piada do Terminator quer dizer que você é da geração Z, e desculpa, eu não vou explicar, vai pro Google. Qual o futuro dos agentes autônomos? O que tu acha que vai acontecer aí nos próximos... Não vou perguntar 5 anos, eu perguntei 5 anos com o Juliei, mas agentes autônomos vai ser menos. O que você acha que a gente pode esperar até o final de 27? Até o final de 27, eu acho que a gente vai ver uma massificação deles, de forma... porque realmente está muito atraente. Eu acho que a gente vai ver mais notícias de erros, deles causando problemas, justamente porque não se cuidou de muitos desses elementos, porque a gente está num momento, e até eu acho que por uma questão da economia, que é a gente está buscando por eficiência. E buscando por eficiência de forma muito cega e abrindo mão de segurança em algumas vezes. Né? Então, a gente vai ver muitos agentes entrando em operação, muitos agentes errando. Acho também que a gente vai ver um movimento maior em criar soluções de controle e explicabilidade. Então, justamente o que a gente fez ano passado, quando a gente construiu uma FA Platform, a gente vai ver as empresas se movimentando para terem isso de forma mais corporativa, para manter o controle e garantir que os agentes tenham pelo menos a explicabilidade mínima para tomar decisões se eles continuam operando ou não. Muito bom. A gente está falando de uma coisa de um prazo curto. Curto. Dá para o Dutra voltar aqui em 27, a gente pega esse trecho dele e grava de novo. E já grava. Já está convidado. Então, assim, aí, responde para você. Você acertou? Muito bom. Dutra, é um prazer te receber aqui no Dudameth. Foi muito bom. Tem tanta coisa para a gente explorar que eu poderia seguir aqui, seguir mais tempo. Com certeza, mas acho que é o tempo que a gente tem. É o tempo que temos. Bom, obrigado, pessoal. Além do blog da MEF, que está ajudando a gente, onde é que mais o pessoal se encontra? E nas notícias que a gente aparece. Dutra agora é o queridinho da mídia. LinkedIn. LinkedIn? Então, LinkedIn do Dutra aqui também. Chegou até aqui? Curte, comenta, compartilha. É só o que a gente pede. Ajuda a gente demais. Valeu!